Está começando o podcast da Lucy Mello. E por aqui você sabe, o papo é pop. E hoje eu tô recebendo ele, Gabriel Carvalho Botelho. Ele é educador físico, formado em educação física e biomedicina pela USP, tem um MBA de gestão de negócios, é ex-atleta de futebol, especialista em gestão esportiva, que vai dos laboratórios para a pesquisa do movimento humano. Um negócio muito curioso, muito interessante. Eu nunca tinha pensado no movimento humano sob essa ótica que você expõe aqui na internet, viu, Gabriel? Tudo bem? Seja bem-vindo! Obrigado, Lúcia. É um prazer estar aqui, falar sobre o movimento humano, apresentar um pouco do meu trabalho também. Então vai ser uma honra participar do podcast com você. Com certeza, uma honra minha, porque eu conheci Gabriel pequeno, atleta jogando futebol, né? Eu tinha acho que 9 anos quando a gente 9 se conheceu. anos, não é? Eu tava fazendo escolinha ainda. Isso, pensando então, em virar jogador, né? conheci ele menino. Ô, Gabriel, e foi uma luta, né, Gabriel? Essa coisa do futebol infantil, né? Como é que isso impactou a sua vida? Foi, assim, bem complicado, porque desde pequeno eu tinha que ter muita disciplina, né? Uhum. Então, eu levava o treino já mirando em ser um atleta profissional e eu sabia que eu precisava comer bem, precisava dormir bem, precisava me esforçar Desde aí no você treino. já tem esse cuidado, já. Desde aí que eu tinha esse cuidado. É claro que durante a vida, principalmente no começo Sim. da faculdade, ali deu uma Assim, a menosprezada gente em sempre treino, dá mas umas caídas, mas né? sempre foi parte de mim, né? O movimento, treinar. Então, sempre, claro, diferentes óticas também, né? Aham. Perspectivas Com ali, certeza. objetivos, mas era uma coisa muito presente. Ô, Gabriel, eu via ali porque a gente era vizinho, né? E eu sou amiga da mãe do Gabriel. E eu vi ali o teu esforço para uma coisa que aqui no Brasil a gente acha que é muito fácil. Ah, eu quero jogar futebol, então eu vou jogar. Porque no Brasil, daqui saem os melhores jogadores de futebol. Então você pensa que se você quer jogar, é muito fácil você entrar numa escolinha e jogar. Como é que foi a sua maratona? Porque foi uma maratona, né? Você participou de várias escolinhas, você treinava mesmo, você chegou a participar de algumas escolas renomadas até, né, Gabriel? Eu cheguei, assim, eu fiz 3 escolinhas, inclusive uma aqui na Eliseu, né? Que na verdade nem tem mais. Mas eu sempre treinei bastante e, assim, o futebol, como você falou, ele não é simples, né? Não adianta você só jogar futebol. Você precisa identificar as oportunidades, você precisa ter também ali o lugar para você entrar no clube. Sim. E isso é difícil, assim, Essa coisa do não é QI fácil. é uma coisa que realmente No futebol faz é muito forte. muita diferença, né? No futebol é muito forte. E hoje, como eu trabalhei bastante tempo no futebol com vários clubes, eu posso acertar, Você entendeu assim, a dinâmica agora dentro dos clubes, né? O olhar dos clubes, né? Sim. Como é que eles olham para essas crianças, assim? Como é que é? Eles olham... claro, depende muito de cada clube. Claro. Depende muito do profissional que tá no clube. Claro. Existem diferenças muito grandes. Entendi. Mas, assim, tem aquele olhar técnico, tem aquele olhar tático, olhar físico, né? E tem o olhar também de quem que tá indicando também que isso acaba pesando um pouco. Acaba pesando. Qual que é a idade? Porque, por exemplo, no balé tem uma idade que a criança precisa começar a treinar para ter um bom desempenho e, né? Na ginástica olímpica tem uma idade. Se a criança passou daquela idade, o futebol também é cruel nesse sentido. Se passou de uma X idade, você não consegue performar bem depois, não é isso? Qual é a idade que eles gostam, assim, de levar a criança pro clube? Não existe uma idade específica, mas quanto mais cedo, melhor, porque você vai moldando um pouco o atleta. Cedo, porém, tipo 8, 9 anos, já é uma boa idade? 8, 9 anos, assim, é uma boa idade para os clubes, né? Assim, eu sou um pouco contra, porque é uma especialização precoce. É muito Então, você limita o atleta no aspecto motor, assim, de desenvolvimento motor. Então, você limita muito a ele só jogar futebol. Sendo que o movimento é muito mais que isso, né? Entendi. Então, tem alguns clubes que tem uma proposta bem interessante de realmente formar o movimento, né? O corpo do atleta como um todo. Entendi. Mas tem alguns que é desempenho total, precisa ganhar um jogo no sub-10 ali, com o menino com 10 anos já precisa ganhar aquele jogo, performar no máximo, né? Sendo que ele tá em formação ali, né? Quando ele faz um esforço desse para ter uma performance com 10 anos de idade, isso, por exemplo, vai acelerar, por exemplo, que ele tem uma lesão mais cedo, Gabriel, ou não necessariamente? Dependendo do estímulo que der, é que assim, se for gradualmente, né, se for adaptando a criança, né, o adolescente, ou até mesmo a gente como adulto, não tem um risco menor de lesão. O problema é que tem muito menino que entra no clube, ele treinava às vezes só na rua ali,
jogando pouco, Ai, e aí ele começa a verdade. treinar muito mais dentro do clube, então aumentar muito o volume de treino, que é o que a gente chama. Tá, Então isso ele passa a ter um maior risco de lesão. entendi. Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? E Com certeza. muito atleta chega no clube e o preparador físico não tem esse olhar um pouco do que aconteceu antes. Entendi. Então, isso é uma coisa que tem que... O preparador físico e o técnico, né? Entendi. Tem que ter um olhar um pouco melhor, assim, E- nesse sentido. E aí, passando desse primeiro momento que você entendeu que... Você entendeu, assim, você chegou a essa conclusão de que tá tudo bem, treinei, tentei o máximo que eu pude. Como é que foi essa virada? Nossa, porque daí... foi Porque difícil. acaba sendo meio que uma desilusão, não é, Gabriel? Porque você dá tudo de você ali, e aí você fala, pô, não, agora passou. Foi um Loucura. processo complicado, assim. E eu comecei a desanimar do futebol depois que eu saí do Corinthians, né? Então, que eu realmente Você fiquei... chegou a passar eu na cheguei a escola passar do na peneira ali Corinthians, né? deles, Aham. né? Foi uma peneira de 3 fases. Tá. Então, era uma peneira... Tinha 100 meninos no mesmo dia, e depois você tinha uma segunda fase, que aí eram todos os meninos que passaram no peneirão, Tá, faziam uma peneira entre esses. Então, é uma seleção da seleção. tá. E aí, eu fiquei 2 meses com esses... Com essa com galerinha essa aí. galera, Aham. e depois fui pro time principal fazer uma outra peneira. Meu Deus. Aí, o treinador gostou e falou, beleza, tá aprovado. Só que aí, eu fiquei pouco tempo até, né? Eu fiquei mais 6 meses no time principal ali. Tá. 6, 7 meses até com eles. Aham. E aí, e eu tava super bem. Super bem. E Tá. eu fui dispensado de uma maneira que eu não entendi muito na época, né? Que coisa Então, isso, né, Gabriel? isso foi uma coisa que eu falei, caraca, o que eu preciso a mais, né? Eu E fazia não um te deram monte de nem um coisa... feedback, nada? O feedback na dispensa foi, você consegue jogar em qualquer clube do Brasil, mas no momento a gente não pode te aproveitar. Aí eu fiquei, bom, se eu consigo jogar qualquer clube do Brasil e eu não posso jogar aqui, e eu torcia, eu era corintiano, gostava muito, né? Puxa, então já tinha Aí uma coisa de aquilo coração ali, também, parece né? que o meu brilho no olho pelo futebol acabou, assim. E eu falei, bom, vou tentar mais um pouco. Aí passei uns clubes menores, assim, Tá. e aí... Só que eu via que já... Você perdeu o interesse eu também, perdi né? a O brilho, vontade, né? assim. Porque é muito novo. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15. Olha isso. Então... É muita desilusão, né? foi Em uma pouco tempo de desilusão- vida, né? Uma desilusão forte. Assim, quando eu resolvi parar de jogar futebol, eu chorei no banho. Foi um momento que eu tava bem triste, assim. Caramba. E minha mãe... Eu comecei a parar de treinar, né? Fazer Você as perdeu coisas. o interesse mesmo. Perdi totalmente o Nossa, Gabriel, interesse. foi quase uma deprê ali, né? Vamos dizer assim. E aí, uma solução, minha mãe falou, filho, você não pode parar, né? De se movimentar, que é uma coisa que te faz bem. Claro. Aí, ela me inscreveu numa academia e eu não queria. Ela falou, não, você vai fazer. Olha. Aí, eu comecei a fazer academia e aí eu comecei a fazer musculação e Muay Thai. E aí, foi o momento que eu comecei, putz, isso aqui me faz bem mesmo. Que Movimentar meu corpo faz bem. legal, que Aí, bacana. eu comecei a lutar Muay Thai, mais musculação. E aí, com 17 anos, tava treinando, né? E é isso, aí entrou cursinho, tipo, Aí você depois, falou, aí ficou mais "Ah, difícil um pouco pra treinar. Sim, Mas mesmo sim. assim, eu tava conciliando um pouco os dois, Aí, assim. qual curso escolher então, né, Gabriel? Não tem nem o que falar, né? exato. Aí você foi pra educação física. Aí fui pra educação física. E era, assim, eu queria mais que tudo entrar na USP, porque tinha um aspecto geral, assim, eu olhava desde o laboratório, né? Sim, que tem uma porque pesquisa. vamos dizer assim, tem muitas faculdades de educação física, mas sem Uhum. dúvida nenhuma, na USP você tem vamos dizer assim, essa coisa do laboratório, do estudo científico é mais... eles têm um olhar melhor pra isso, né? Existem Porque algumas... não é a oitava maravilha do mundo no Brasil Sim. pra fazer pesquisa, mas a USP talvez seja uma das faculdades mais interessadas, né, nesse Com tipo certeza. de coisa, né? Assim, a USP varia muito, depende do instituto, né? Uhum. Tem instituto que é mais forte ainda a pesquisa. E no esporte, na educação física, é muito forte. Então, eu sabia que tinha um olhar bem diferente, que olhava o corpo até de uma forma diferente, Uhum. né? Então, um aspecto bem biológico também, bem humano também. Então, isso era uma coisa que eu queria começar a estudar um pouco mais. Eu vi que era muito além de 3 de 10, 4 de 10 ali, As não é tão séries da simples, né? Tipo, educação física não é uma 3 de coisa 10, simples, sim, né? É uma coisa verdade. muito complexa, É, né? né, Gabriel? Então, se você parar pra pensar, o movimento tá em tudo que a gente faz. Sim. Então, até o fato da gente estar parado aqui, existe um certo movimento, uma contração muscular. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estudar, entender toda a complexidade do nosso corpo, né? E depois que eu entendi isso, eu falei, pô, tem muita coisa aqui, né? Sim. Aí eu comecei a
querer mais, tanto que eu entrei na faculdade e já fui pro laboratório de fisiologia celular e molecular do exercício. Nossa, que Então, bacana! com uma professora super incrível que... Ai, ela é que bem, encontro bem gostoso, mãe, né? Porque é assim. bom quando a gente Nossa, encontra um muito mentor que fala a nossa língua, né? Exato. Ou que tá perto daquilo que a gente gosta, né? Sim. E aí eu comecei a estudar bastante sobre a parte mais celular, assim, o que acontece no nosso corpo depois de fazer exercício aeróbico. Aham. Então, é uma que a gente chama de capacidade oxidativa. Eu comecei a estudar muito esse assunto também. Então, Entendi. e aí eu comecei a dar treino na faculdade de futsal. Aí e o futebol voltou de aí novo. o futebol acabou voltando, eu comecei a jogar de novo. E aí, pela eu acho, faculdade... e assim, é normal, né, que a gente, na vida da gente, a gente tem algumas desilusões profissionais, né? Porque tem coisa que não flui, e não adianta, você não tem jeito. Você fala, Sim. tá bom, se não é por aqui, né? Mas tem ali um propósito em tudo que a gente... Eu acredito nisso, que tem... Acredito um pouco Né, nisso que também. tem assim, tudo tem um propósito, né? Isso te fez um profissional muito mais cuidadoso, muito mais responsável, né? Uhum. E depois você acabou fazendo um ciclo muito interessante, que você voltou aos clubes de novo. Daí como o cara que ajudava as pessoas a treinar. Olha que maluquice isso! Isso, assim, foi um pouco complicado. O meu amigo, um dos sócios da Pro Soccer, né? Ele me chamou. Aham. E uma das coisas que eu mais ficava pensando, pô, trabalhar com um clube de novo, eu não queria... Eu falei pra mim, né, quando entrei na faculdade, que eu não ia fazer isso. Tá. E aí, eu comecei a trabalhar com futebol de novo, eu falei, tá, vamos, beleza. Acho que vai ser legal, assim, e realmente, pô, Foi legal. tive uma vivência com Uma experiência 14, bacana. acho que 14 clubes da Série A. Nossa, tudo E aí, isso? eu era a pessoa que era o intermediador, né, com os clubes ali. Então, eu conversava com o presidente, com o preparador físico, com o fisiologista, com o advogado, com todo um dos clubes, eu entrava em contato. Tá, mas você cuidava da parte física dos Então, atletas ou não basicamente, necessariamente? a empresa faz a gestão de todos os dados do atleta. Ah. Então, eu melhorava a plataforma de acordo com o que os profissionais do clube queriam. Então, eu conversava com eles, entendia, sugeria algumas coisas, via o que era relevante para o trabalho deles, para eles conseguirem inserir dados e facilitar a interpretação de dado, a análise dos dados, né? Para facilitar o dia a dia desses profissionais. Isso você fala em rendimento, em tudo? Rendimento, análise de contrato, para ver, por exemplo, o atleta vai vencer o contrato daqui 4 meses. Tá. Aí você envia um alerta ali para quem é o gestor, falar, preciso renovar. Porque é a muita partir de gente, agora. né? É muita gente, é muita coisa. Tá. Então, por exemplo, imagina você tem que controlar o sono de 30 atletas. Como que você vai fazer isso, né? Então, existem alertas que você consegue Como é que é feito receber. isso? Agora eu fiquei na dúvida. Então, tem muita coisa que é subjetiva. Claro. Então, que é o próprio atleta respondendo ali quanto ele dormiu, quanto ele se recuperou. Mas também vem muita informação de equipamentos. Então, por exemplo, eu tenho equipamento, não sei se você já viu um atleta que ele usa um top. Então, que top? Aí Pra que usa vai um esse top? dispositivo ali atrás, Tão que é um estranho, GPS. né? A gente vê os meninos crescendo. Eu falei, agora os meninos estão usando top? Virou moda? É estranho. A primeira vez que eu vi, eu não tava nem no futebol ainda. Eu falei, tá, por que estão usando Esse top, isso, né? Então, eu também fazia Aí, essa pergunta. eu comecei a estudar um pouco mais e eu vi que era... Aí, quando entrei na Pro Soccer, eu descobri ainda mais sobre o GPS. Tá. Que é um dispositivo que vai bem atrás desse top do atleta. Depois eu E ele vi mede... no teu canal, falando sobre... tem um conteúdo que eu falo. vi isso no canal dele. Tem um conteúdo que eu falo sobre isso. Caramba. Que você consegue medir, assim, 1000 variáveis, né? Dependendo da empresa. Uhum. E você pega essas variáveis e você joga pra dentro do sistema. E aí, ali eles interpretam o dado. Tipo, se o cara como diz assim, qual foi o rendimento? Por exemplo, qual a distância ele correu, qual a perfeito. velocidade Isso, máxima dele, qual a isso. velocidade média, quanto que ele percorreu acima de 25 km por hora, por exemplo, qual a distância que ele percorreu nessa faixa de velocidade. Tá. Então, assim, quantos saltos que ele deu. E isso serve para outros esportes. Por exemplo, no vôlei, eles medem muito salto. Então, conseguem ter um pouco da intensidade ali daquele jogo, né? Sim. Isso é, assim, importantíssimo para prevenir lesão, para controlar a carga, para ver o quanto que o atleta pode melhorar, né? Para ele realmente ter um estímulo de performance e também se ele... isso, E até se ele tá exagerando, é possível orientar até ele. se ele tá exagerando. Até se Entendi. ele tá Você exagerando. falou de salto, né? Eu acho que salto é uma coisa que causa bastante impacto, né? Com certeza. Então, Ali é um movimento se bem não for complexo. uma coisa bem...
estratégica, vamos dizer assim, né? Ela precisa Sim. ser mais estratégica do que no impulso, porque no impulso você vai exagerar muito mais sempre, né? Assim, esses movimentos, a maioria dos movimentos nesses esportes coletivos são muito intensos, né? Principalmente esporte que você tem, que não é tão controlado, tipo futebol, handball, porque você depende muito da interação com o seu adversário. Nossa, eu joguei handball. Então, isso varia. Como é que vai controlar é um o estímulo muito handball? forte, né? É uma adrenalina Pra vários doida, tipos de né? movimento. Maluco. É uma adrenalina tão grande. Eu tenho dificuldade de jogar handball porque é muita agarra-agarra e É muita adrenalina. Mas é um esporte, assim, eu gosto de assistir, mas não gosto muito de jogar, não. Né? eu jogava esse esporte aí. Eu era do handball. Quando eu tava em escola, eu fiz atletismo. Legal. Eu gostava do atletismo pela possibilidade de fazer sozinha. Uhum. Porque o resultado era meu. E eu sempre gostei de fazer coisas assim, onde eu posso medir o meu resultado, entendeu? Sim. Então, o atletismo me trouxe isso, assim. Até onde eu posso ir, o que eu posso me superar. E você consegue medir bem ali, né? Você consegue medir bem. E quando você ganha, foi você que ganhou. Não foi no coletivo, né? Foi porque você fez, foi porque você teve o resultado. Eu acho isso fantástico. Eu falo que foi um aprendizado do atletismo, assim, né? Essa coisa de superar os meus próprios limites, né? Porque quando você tá em grupo, você tem características suas que você não precisa trabalhar, porque você tem no time, né? Você tem X características, outra pessoa tem. Então, é um coletivo, mas quando você trabalha sozinho no particular, assim, você tem que se superar a todo momento. Todas as pontas, senão você não chega no resultado, né? Pior que é verdade, assim, o coletivo é diferente. É diferente, né? Então tem, por exemplo, uma pessoa com uma característica, outra com outra, e todo mundo no coletivo, se ajuda, por né? exemplo. Então... Eu jogava handball, eu era excelente em marcação, eu era excelente pra roubar a bola do adversário, eu era essa pessoa que ia lá Mas, por exemplo, eu não era o pivô, por exemplo, que faz o gol, né? Essa era outra pessoa que fazia. Aquela pessoa forte eu não também, tinha né? essa dinâmica, assim. Eu não sei porquê, mas eu não conseguia desenvolver bem essa parte. Mas tinha a pessoa que fazia, então eu dava toda a estrutura pra colocar a bola na mão dela pra ela fazer o gol. Isso é legal também do esporte coletivo, é legal, né? Eu acho bacana. É um aprendizado, né? Eu gosto bastante, assim. Tanto que eu não gosto muito, por exemplo, do atletismo, né? Tipo, porque eu gosto mais de esporte coletivo. De coletivo, Então eu gosto de jogar basquete, eu gosto de jogar futebol, né? Vôlei, por exemplo, é muito também. gostoso, porque daí, além de tudo, você ainda socializa, ainda faz amizade. Isso é uma coisa muito bacana. E é uma coisa boa do esporte. E é uma coisa boa do esporte. Tem, sim, a competição, mas acho que no coletivo, assim, você trabalha isso também, né? Que isso é legal. Bom, e aí você fez lá na USP a biomedicina. É um curso que chama Ciências Fundamentais para a Saúde. Mas eu saio como biomédico. Tá, né? O biomédico não é aquele que mexe com a parte estética? Também. Biomedicina é muito ampla. Tudo isso? É muito ampla. Que legal. Então você pode trabalhar... Você pode trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar em laboratório, você pode trabalhar em empresas médicas. Gabriel. Né? Você pode trabalhar, por exemplo... no Delboni, né? Em laboratórios ali, né? Do dia a dia. Do dia a dia não, né? Sim, fazer alguma pesquisa, coisa, né? sangue, exames e tudo mais. Então, mas eu mudei pra esse curso, né? Eu acabei fazendo os dois, porque eu queria começar a estudar regeneração de tecido após lesão. Então, era uma coisa que eu comecei... Caraca, eu quero seguir isso. Olha que legal. E aí eu vi que na educação física não tinha tanta informação sobre essa parte que eu achava bem interessante. Tá. E aí você foi buscar na Aí eu comecei a estudar lá, né? E aprendi muito mais sobre o corpo humano, em diferentes formas, né? Porque lá você aprende muita fisiologia, muita bioquímica, muita genética também, farmacologia, coisas que eu queria ter também um olhar mais amplo para o corpo humano. Então, esse curso, ele deu muita abertura, assim, pra mim, entender e ser mais crítico até com as informações que eu recebo. Tá. Né? Na educação física já me deu muito isso, mas fazendo esses dois cursos me ajudou demais. Né? Então, foram 9 anos de USP, né? 9 anos. Foram 9 anos e, assim, bastante dedicação nesses dois cursos que eram integrais ainda, dedicação, né? Era de manhã à tarde e era pesado. Tipo internado lá na USP. Tipo isso. Um pouco ruim, mas... E aí depois quando você saía ainda tinha atividade, coisa lá pra fazer, um livro pra ler, alguma coisa tinha assim, treino também, tinha que trabalhar também, porque eu
acabava trabalhando com... Eu era treinador de esporte universitário, né? De futsal. Ah, você ainda trabalhava Aí, ainda. e eu dava treino pra da Medicina Einstein, time masculino e feminino, Uhum. e time masculino da Química USP também. Então, tinha que me deslocar às vezes pra dar treino, era Menina, uma puxada, correria complicada. e é uma coisa assim, né, Gabriel? Eu vejo assim que a garotada hoje em dia, você ainda é garoto ainda, né? Mas a garotada hoje em dia tem muita preguiça de enfrentar essa jornada. E não é todo mundo que tem, assim, uma boa formação, porque fica com preguiça, né? Uhum. Porque pra você ter uma boa formação, não tem jeito de você, não tem como você pular essas etapas. Você tem que ir para os bancos acadêmicos, tem que estudar, aprender com quem já sabe, não tem jeito, né? Eu não vejo como você pular essa etapa, né? E eu vejo, assim, o pessoal muito assim, sabe? Ah, faço isso, e só faz aquilo, e fica naquele lenga-lenga e não progride, né? E acho legal quando você traz essa preocupação, né, de entender todo esse processo. A gente estava falando de esporte agora há pouco, e tem o Neymar, por exemplo. Não posso deixar de falar do Neymar quando a gente fala em futebol, né? O Neymar é um atleta já considerado de idade, já? De idade avançada? Sim, ele tá com quantos anos esporte, agora? acho que ele tá com 33. 33. Se eu Já não me engano. diríamos que seria uma idade, assim, um pouco... Próximo da aposentadoria. Próximo da ali, aposentadoria, né? E é fato que ele tem várias lesões. Aí a minha pergunta, uma pessoa que teve várias lesões, por exemplo, como o Neymar, ele consegue, por exemplo, ainda ter uma alta performance nessa idade e com todas as lesões que ele teve? E eu tô falando isso porque, obviamente, que eu não posso deixar de comparar o Neymar com o Cristiano Ronaldo, que tá com quantos? Ele tá com 40, eu acho. Pois é. Ou 39. Mas tá próximo ali do 40. Me ajuda a entender, porque até onde eu entendi, até onde eu entendo, não entendo muito de futebol, mas até onde eu entendo, o Cristiano Ronaldo ainda mantém essa alta performance. Eu não sei se é tão alta quanto com 30, mas ele faz todo um trabalho, um preparo, né, pra continuar performando bem. Sim. Neymar consegue isso? Assim, ele como atleta, pra performar assim, né, ele teria que se dedicar muito pra questões que afetam o nosso resultado. Eu não conheço muito a rotina do Neymar, Claro, né? claro. Não sei o que ele faz. Sim, tudo no isso dia a dia interfere, dele, né? Mas uma coisa que eu posso afirmar, assim, é que sono, dieta e treino são coisas que interferem demais e a gente consegue modificar. E o Cristiano Ronaldo, ele deixa isso muito claro na rotina, que ele tem esse ele cuidado, valoriza né? isso. Em falas dele, que ele valoriza 7 horas de sono, pelo menos. Pelo menos. Né? Então, Ixi, isso é uma coisa bem importante. Eu tô devendo. O sono, ele é bem importante pra gente prevenir lesão. Né? Sim. Se você dorme menos que 7 horas, por exemplo, você tem um risco aumentado de ter uma lesão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E até pra adaptar o nosso corpo. A gente precisa ali desse sono pra gente realmente aproveitar o nosso estímulo anabólico, por exemplo, pra adaptar o nosso músculo. Entendi. Então, por exemplo, já teve casos que o Neymar... rumores, assim, dele em balada. Ele gosta de umas baladas, vamos combinar. E isso é uma coisa que a própria interfere. mídia. A própria mídia e alguns conta, né? jogadores, eles vão pra balada ali e isso interfere no resultado. Ainda que uma vez por Entendeu? semana, por exemplo. Isso é um dia ali que ele perdeu. Entendeu? E perdeu aquele estímulo pra adaptar o corpo dele. Então, é uma dieta que ele fura, né? Sim. Assim, uma refeição boa, de qualidade que ele fura, que isso atrapalha também. Então, comer o lanche, comer uma coisas... pizza, já desceu um degrau, às vezes ele até pode comer, Sim. mas ele tem que cumprir o que os nutricionistas do clube pedem. Entendi. Né? Então, cumprir aquilo que é realmente essencial para ele ter uma adaptação, sabe? Então, a gente tá falando dele fazer essas escolhas, então. Porque de um outro lado, tem a ciência, tem a tecnologia, tem uma cirurgia, tem não sei o que lá. Tudo foi feito para que ele volte pro campo de boa depois de uma lesão, né? E assim, pós-lesão, quando você tem uma lesão grave, principalmente ele teve várias lesões na coxa, né, musculares. Pois e uma lesão muito grave no ligamento cruzado anterior. Então, essa é uma lesão que afasta muito tempo, assim, muito o atleta. Ele fica... muito tempo fora do gramado, perde muito ritmo de jogo, né? Então o corpo dele não recebe mais aquele estímulo de jogo, né? Que é um estímulo de alta performance mesmo. E a partir do momento que você ficou longe dos gramados, você precisa voltar gradualmente, né? Pra realmente ter aquele impacto de novo. Mas seu corpo não é mais o mesmo. É verdade. Entendeu? Tanto que a recidiva, né? A chance de você voltar a ter uma lesão, né? No ligamento cruzado anterior ou outras lesões, ela é muito grande.
Então, você tem que se preparar muito, você tem que treinar muita força, você tem que treinar muita potência, você tem que treinar vários aspectos do seu corpo para realmente voltar com qualidade programado. Sim. E é isso. Quando a gente tá comparando aqui com o Cristiano Ronaldo, ele já teve lesões graves como essa daí? Grave Gabriel, como essa, não. Talvez Não. até pelo próprio exagero que ele tem, que eu acho até, às vezes, né, soa pra gente até exagerado o cuidado que ele tem pra estar bem e pra continuar fazendo uma coisa Sim. que ele gosta. E que tá tudo certo, eu admiro pra caramba, assim. Mas isso também interfere também. Isso também interfere. Assim, a lesão, ela é multifatorial. Uhum. Então, não é só, ele fez isso, ele vai ter essa lesão. Não é simples. Sim. Não é uma coisa simples São de coisas entender. que ajudam, né? Mas são dizer, coisas né? que ajudam. Tá. Então, se ele treina bem, se ele dorme bem, se ele come bem, e ele, assim, a chance é muito menor dele ter lesão. Entendi. Só que existe fator genético que também interfere. Existe fator também do adversário, que às vezes ele veio lá bater em você e não tem o que você fazer. Tem que fazer, te deu Entendeu? Claro, tem muita lesão que você consegue prevenir. Sim. Né? Até sim. pela interação com o seu adversário. Né? Isso. Mas a qualquer maldade pessoa. dos coleguinhas não dá pra não tem gente como medir, você né? medir tanto, assim. Então, é complicado. É verdade. Mas, assim, uma coisa que eu posso garantir, se ele fizesse tudo isso certinho, com certeza ele ia voltar melhor, né? E pelo jeito, pela demora, alguma coisa tá errado. Não sei o quê. Não sei o quê. Entendi. Tem alguns palpites, mas eu não... Você acha muito polêmico. acho muito polêmico. Eu prefiro não colocar não muito falar bem aqui isso. na televisão. Entendi. Beleza. Mas, enfim, agora vamos, então, deixar o Neymar de lado, vamos deixar o Cristiano Ronaldo de lado, vamos para os pobres mortais, que somos nós aqui, que vamos na academia 2 a 3 vezes por semana, ou nunca vamos, porque tem gente que não gosta também, né? Verdade. E aí, essas pessoas têm mais propensão de ter, no futuro, ao envelhecer, dores musculares, dores na coluna, dor no pé, dor nas costas. E é muito comum a gente ouvir as pessoas falando isso. Ai, minha dor nas costas. Ai, minha dor não sei o que lá. E geralmente é uma pessoa sedentária, né, Gabriel? Sim. Como é que é a sua análise disso? O que você... Isso é um assunto bem legal. Acho bem importante, assim, vamos fazer ressaltar. o seguinte. Nós estamos com quase 28 minutos aqui, então a gente vai fazer um intervalinho rapidinho pra minha produção me aplaudir ali, porque eles sempre me dão bronca que eu estouro esse horário. E aí, depois do intervalo, nós vamos falar então dos pobres mortais, e aí o Gabriel vai trazer aqui luz pra nossa vida e pras nossas dores aqui, tá bom? Então é isso, Gabriel. Combinado. Até daqui a pouco então, gente. Se liga que nós estamos aqui no Papo é Pop. Até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo é Pop e recebendo hoje Gabriel Botelho. É isso, né, Gabriel Botelho? É isso mesmo. Gabriel, a gente falou na primeira meia hora aqui, a gente falou do esporte, a gente falou dos grandes nomes do futebol aqui, que tem toda uma infraestrutura, tem todo um cuidado ali na hora de fazer sua preparação física e tudo mais. E a gente brincou no finalzinho do nosso bloco aqui, que a gente ia voltar falando dos pobres mortais, né? Então vamos falar de nós, pessoas que vamos na academia, que estamos buscando... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu falo que eu programei, né? Eu sempre programei o meu envelhecimento. Eu sempre quero envelhecer com qualidade, com uma boa qualidade muscular. Ainda que eu escutava o pessoal falando, não adianta, quando você fica mais velho. E isso se comprovou que era mentira, porque o fato de eu ter feito, eu faço há quase 20 anos musculação, ou mais de 20 anos até, musculação, sempre pratiquei esportes, como eu falei pra você, fiz atletismo, fiz handball, fiz natação, fiz capoeira, depois fui pra academia, não, isso fazendo academia, e depois eu falei, nossa, a academia realmente me serve melhor, porque não podia mais participar dessas coisas, por trabalho e tudo mais, mas a academia eu levo com muito cuidado, com muito gosto. E é óbvio que tem horas que não dá. Por exemplo, eu tô numa fase agora que eu tenho que escolher ou eu vou pra academia ou eu durmo. Qual que é o melhor? Qual que você recomenda? Cara, já que dormir é importante, não é? É complexo, mas putz, depende assim que quantas horas de sono, mas de verdade, ainda melhor você fazer um pouco de exercício, que ainda né? É importante, você do que você ser sedentário. Né? E aí eu falo assim, eu falo assim, não, mas aí eu faço essa escolha, eu falo, não, 3 vezes por semana eu vou na academia, eu tô fazendo isso, porque eu ia todos os dias. 3 vezes por semana eu vou na academia e 2 dias eu durmo, porque eu preciso dormir mais, então eu durmo 4, 5 horas de sono
por Uhum. noite é muito pouco. Sim. E é aí muito chega pouco. uma hora que eu canso mesmo. Eu falei, não, melhor dormir do que todas as pessoas que fazem, Sim. né, o esporte, assim, numa performance melhor, fala que tem hora que é melhor dormir. E aí eu falei, É. então vou seguir a recomendação. É Vou que dormir. Depende do estímulo que você for dar, assim, Claro, também. claro. E, assim, eu nunca vi um estudo que compare, o que é melhor dormir Ah, ou não treinar. tem. É porque Não, você é- gosta, né, de estudar, é, assim, tudo bem Sim, isso é uma coisa cientificamente, né? importante, porque quando você quer comparar dois fenômenos, né? Sim, Tipo, você você tem quer comparar duas você coisas, tem tem que que ir ver pro o que laboratório e ver, realmente né? fazer um ensaio clínico randomizado, por exemplo, né? Que é Ah, você pegar grupos de pessoas, né? ah, Pessoas que, por exemplo, dormem que pouco, dorme pessoas que pouco. não treinam, né? É, Separar esses grupos e comparar eles em diferentes frentes, né? Por boa. exemplo, você quer comparar o quê? Com doença crônica? Tipo, é pior, você vai ter mais chance de ter doença, entendeu? Tipo, Entendi. naquele grupo, Tá. você vai ter mais atrofia muscular, por exemplo. O que você quer comparar também? Tá. Então, isso é uma coisa importante. Por isso que o estudo, ele ajuda bastante É nisso. verdade. É, pra Porque gente é ter difícil a gente afirmar. Eu tenho uma ideia, Sim, né? é. O Mas que você acha, por exemplo? eu Você acho que é melhor você fazer um pouco de exercício e dosar. dosar, assim. Pelo menos 20 minutos de exercício ali, É. sabe? O que a gente Tipo, faz em 20 minutos de exercícios? Dá pra pelo treinar com menos 20 minutos? exercícios multiarticulares, por Ah. exemplo. Se você tem pouco tempo, né? Tá, Na academia, vamos lá. ali. Você pode fazer um exercício multiarticular. Então, por exemplo, agachamento. Né? Você consegue trabalhar quadríceps, glúteo, né? Levemente posterior, né? Da Você coxa trabalha também. toda a Então, parte assim, inferior, pouco, né? Por exemplo, quando você faz supino, você trabalha deltoide anterior, né? Você Sim. trabalha peitoral, você trabalha tríceps. Então, você tá fazendo vários músculos Exercícios ali, em um trabalhando só. vários músculos Olha em que um legal, exercício. isso é bacana, Então, né, quem Gabriel? tem pouco tempo, né? Você consegue Faz no pouco tempo. utilizar essas estratégias. Inclusive, existem técnicas também bem interessantes. Tipo, por exemplo, agonista e antagonista. Então, você faz bíceps junto com tríceps. Então, Sim. você faz ali uma série de bíceps, descansa 20, 30 segundos, depende muito da pessoa, Vai e já embora. manda um tríceps e descansa um pouco mais. Olha que E você legal. economiza o tempo de treino, Boa, entendeu? isso é Então, bom. você trabalha o corpo como completo Então ali não tem também. desculpa pra gente falar que não deu tempo de ir, porque dá pra fazer com pouco tempo, né? Dá pra fazer com pouco tempo. Agora, é claro que quando você tem, por exemplo, um personal ou uma pessoa dedicada a te ajudar nesse processo, é muito melhor. E por conta disso, eu vejo muita gente dando aquela desculpinha esfarrapada, dizendo assim, mas eu já sou velho, nunca treinei, aí vou começar a treinar agora, eu precisava de um personal. Precisa mesmo? Você entendeu a pergunta aqui? Eu falo, qual o cuidado que a gente precisa ter na hora de treinar, se a gente não pode ter um personal, mas precisa, e tem uma indicação ali de fazer atividade e tudo mais. Traga Isso clareza é uma pra pergunta nós. muito legal, É. muito complexa também, porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem casos que são muito complicados, né? Sim. Mas, assim, melhor do que você ficar parado é você se movimentar, sempre. Tá, não precisa de pesquisa nenhuma pra gente sempre. chegar a essa conclusão, Isso é né, uma coisa Gabriel? que você tem que se movimentar. Tá. Se você tiver orientação, né, é 1000 vezes melhor. Se você tiver uma orientação mais próxima, melhor ainda, né? Mas não é todo mundo que tem, por questões financeiras, né? Por questões de acesso Eu ali acho que também. basicamente financeira, Então, né? Porque até vontade a gente tem, né? É que tem gente que não sabe nem que precisa. Isso é Tipo, verdade. que não precisa nem se movimentar. Isso. Porque o acesso a essa informação não foi nem passada na escola, né? E na família ali. Então, a pessoa tá pensando, às vezes, mais em sobreviver, né? Do que ela pensar e precisa melhorar meu corpo. Verdade, então, é uma coisa muito complexa da nossa sociedade, né? A gente pensa que a pessoa tá sabendo o que é e não tá E sabendo, falta né? informação, assim. E a valorização também. Mesmo? Eu acho que tem tanta informação sobre atividade física, academia, e ainda precisaria mais, você acha? Eu acho que precisa mais, porque isso, por exemplo, é a informação da nossa bolha, né? Então, é o que você vê no seu Instagram, na sua televisão. É o que eu mas gosto tem muita gente que nem acessa isso, nem tá aí. Entendeu? Às vezes não tem acesso à internet. Então, tipo, é meio loucura isso, mas esse é o complicado. É verdade. Quando você pensa na população como um todo, é complexo isso. Então, assim, a gente precisa melhorar em várias frentes, né? Sim. E a gente tá falando aqui que a gente mora em São Paulo, que é uma cidade que tem tudo, que tá tudo bem, né? Agora você vai, vamos supor que você pega uma cidadezinha do interior, você vai pra lá, às vezes nenhuma academia tem. O que faz? O que a pessoa faz pra se movimentar quando você não tem nada por perto e você só tem você e a estrada, por exemplo? Você caminha?
Você corre, então, é complicado. né? Assim, e pior que daria pra você fazer um exercício em casa, Sim, entendeu? sim. Tipo, Porque- até você pode movimentar seu corpo, fazer um exercício aeróbico parado no mesmo lugar. Você pode fazer uma corrida estacionária, por exemplo, skip Não estacionário. precisa nem de espaço, Você nem tá de estrada. movimentando o seu corpo, entendeu? Olha que Aí, legal. isso é uma coisa que você já vai ter benefício, Sim. né? Só que quem disse que aquela pessoa sabe, né, o que ela precisa É fazer? falta de entendeu? consciência Então, mesmo, né? eu acho que, por exemplo, isso deveria ser algo que poderia ser passado na escola melhor, né? Uma educação física mesmo, né? Do movimento ali. Sim. Então, deveria ser mais ensinado Até sobre hoje eu tenho a impressão que a educação física é uma coisa meio tipo... jogar bola. dá pra faltar, É, né? Infelizmente, né? Não é uma coisa de consciência, né? sim. Para trazer o consciência. É uma, sei lá, uma coisa pra divertir lá. Eu percebo a molecada na escola. Hoje, Uhum. meu filho adora. Hoje é dia dos educação física, ele gosta, né? Mas fica uma coisa assim muito superficial, né? Eu acho Sim. que essa coisa de você trazer a consciência mesmo que é importante, né? E é O uma Gabriel- vez... Opa, desculpa. Eu não Luiz. imagino. Ô, Gabriel, você estava falando comigo agora há pouco da questão do movimento, essa questão de atrelado a dores, né? Porque é Uhum. normal que, mesmo que você... Às vezes a gente fala, a gente brinca essa coisa da idade, mas a gente vê muita gente jovem com limitação de movimento, com dificuldade e tal e coisa. E assim, onde que a pessoa pode melhorar? Como pode melhorar essas dores? Porque eu vejo tanta gente jovem reclamando de dores, assim, dores crônicas, Uhum. enfim, e coisas que eu olho assim e falo, putz, se essa pessoa praticasse pelo menos uma academia, eu acho que isso aí já resolvia. Mas eu não sou, né, especialista certeza. nisso, Não, é mas só um tá- machismo, né? Mas isso é Eu verdade. fico só assuntando, né? Mas eu escuto bastante, hein? Uhum. Isso é uma coisa que é verdade, assim. A maioria das dores, você consegue resolver com um movimento. Então... e é muito interessante você combinar também os exercícios. Então, fazer um exercício, por exemplo, de força junto com aeróbico, né? Uhum. Então, você combinar esses tipos de exercício que você consegue tratar melhor a dor. Entendi. Então, por exemplo, muita gente acha que para resolver dor lombar, você tem que fazer determinado tipo de exercício em específico. Só que tem estudos mostrando que qualquer tipo de exercício já consegue ajudar na prevenção e até no tratamento da dor lombar. É mesmo? De alguns tipos de lombalgia, sim. Aham. Então, é complexo assim também, né? Por isso que eu falo, se movimenta. Primeira Tá. coisa de tudo. Se né? movimenta. Faz Se alguma move- faz coisa. alguma Sai coisa. do sofá. Tem, por exemplo, você tem uma condromalácia, né? Você consegue fazer um exercício, às vezes, com amplitude reduzida. Exercícios isométricos para ter menos sobrecarga. Tá. Então, você tem estratégias ali que você consegue ajudar essa pessoa a diminuir a dor e ela começar a ter mais músculo Ô. para proteger ela dessa dor. Ô, Gabriel, Entendeu? você conheceu minha mãe, né? Aham. E a minha mãe tinha esse problema de condromalácia, né? Aham. Então, ela tinha muita dor no joelho, muita dor. E aí, ela foi fazer uma fisioterapia e o médico pediu fisioterapia numa vez que ela foi, que tava doendo demais. Ela começou a fazer fisioterapia e melhorou. Aí eu falei, mãe, pergunte ao médico se a senhora pode fazer atividade física, que eu acho que a senhora podia fazer uma musculação, porque a fisioterapia, na minha cabeça, assim, eu falei, é uma coisa bem parecida, Uhum. mas a musculação a gente faz constantemente e a fisioterapia só quando o médico manda, né? Sim. Aí ela falou, vou perguntar. Aham. Vai ela lá no ortopedista lá e perguntou pra ele. Ele falou, não, o ideal é a senhora fazer, porque Uhum. apesar de ter o problema no joelho, mas é ideal fazer. Legal. Aí ela volta e fala assim, eu vou entrar na academia. Eu falei, bacana, Aham. mãe, entra. Tadinha, minha mãe é falecida já. Aham. Mas aí eu falei assim, então, aí eu levei ela numa academia, que era perto da minha casa, porque eu sempre acho que a academia tem que ser do lado da sua casa, pra você não ter Uhum. preguiça e Sim, você ir facilita direitinho, muito. facilitar, né? Aí eu levei ela na academia, matriculei ela na academia. Gabriel, todos os dias, às 6 horas da manhã, quando a academia abria, a minha mãe estava lá na porta. Aí, quando eu chegava na academia, o professor falava assim, ô, Lúcio, você acha que eu posso atrasar aqui? 6 horas da manhã, a dona Socorro tá aqui na porta para fazer exercício. Que legal. E ela, até ela falecer, ela Aham. fazia religiosamente, de segunda a sexta, os exercícios dela, e ela nunca mais teve problema no joelho. Ela tinha Nossa, que dificuldade bacana. até pra firmar a perna. A perna dela, sabe, bambeava Uhum. assim, ela quase caiu na rua algumas vezes. Depois que ela começou a fazer atividade, nunca mais. Ela não sentia dor, Nossa, que ela bacana. não tomava remédio mais pra dor. Aham. E uma qualidade de vida, assim, excepcional, né? Nossa, Muito isso boa. é esse tipo de relato que realmente acontece, Não é? né? As É o pessoas movimento. acham que é... A pessoa acha assim, não, mas eu tô velho. Minha mãe tinha, acho que, sei lá, uns 55 anos. Não, mais até.
quando ela começou a Sim. treinar, e ela treinava, assim, ela faleceu com 64, treinava direitinho, assim. E pra você ver, não tem idade pra começar, Não né? tem. Isso E ela é uma nunca coisa tinha importante, feito. claro, quanto antes você começar é melhor. Sim. Mas esse relato é uma das coisas que eu mais gosto de escutar. Porque muita gente olha pro exercício como estética. E aí esquece o quanto que ele é importante pra prevenção da dor e pra estética tratar, é só né, um a dor. complemento, né? Então, e muita gente tem medo, porque o movimento às vezes causa dor. É Só que aí fala assim, verdade. putz, eu não posso fazer. Aí o médico chega, você não pode fazer agachamento. Só que, pô, você vai na privada, você precisa agachar. Você vai sentar no sofá, você precisa agachar. Verdade. E aí, e agora? Como que eu faço? Como que eu treino e melhoro isso, né? Então, Então é um pouco... É legal, o médico dela ainda falou, não, você pode ir pra academia. pode ir pra academia, Isso né? é o que a gente precisa mais. E é claro que o né? professor lá orienta também, olha, e ela tinha exercícios que ela não podia fazer, né? Então ele orientava, não, a senhora pode fazer esse, a senhora não pode. Que é muito da pessoa também, ir pra academia, e também estimular o professor, né? Eu sempre digo, o professor não pode ficar lá só parado, né? Você tem que estimular ele também. Olha, eu quero chegar nesse resultado, eu quero fazer isso. Eu sempre estimulo meus professores, então eles acabam se interessando pelo meu resultado também, né? Isso é uma coisa, assim, quem trabalha na área e tem esse gosto, e gosta de ver as pessoas bem, é uma coisa muito gratificante. Prazerosa, assim. né? Uma troca, então, né? você vê a melhora em vários aspectos, até às vezes mesmo de autoestima, né? Sim. A pessoa tá melhor com ela mesma, é uma coisa que isso realiza, né? Então, é verdade. te faz bem ali. E isso é uma coisa, até sobre a Dona Socorro, muito legal ver essa melhora das dores dela, né? Porque isso realmente serve para outras coisas, né? Dor na lombar, no ombro, cotovelo, então tudo que você... Gabriel, você já viu aquela senhorinha que eles colocaram, eles colocam um peso assim? Eu não sei, Dona né? Marluce? É Marluce o nome dela? Uma que é bem forte. Mas ela é bem parrudinha, assim. Eu vi um vídeo dela chegando acho que numa academia, colocaram umas anilhas grandes, assim, ela chegou, catou o peso e saiu andando. Eu falei, rapaz, aí meu marido me mostrou, falou, vem ver aqui. A senhorinha botou um pano de prata, assim, nas costas. É a Dona Marluce mesmo. Dona Marluce? Parece que ela é meio... Ela começou a treinar meio também... fenômeno aí na internet, agora, né? Ela cresceu bem, assim. E, assim, ela pega muito mais peso do que muita gente que treina há um bom tempo até. Isso é genético? Tem fator genético que envolve, genético, sim. né? Tem gente que tem assim, força, a evolução dela, ela treina há pouco tempo. Tá. E ela pega uns pesos pra idade dela, nessa evolução, que eu falei... Não, isso tem muito fator genético, não tem como falar que não. Sim, com certeza, claro, né? tem a disciplina dela, por ela gostar, por ela se dedicar, isso influencia demais. E é um baita exemplo, mas tem um fator com certeza ali. Você acha que tem muita gente hoje que influencia? Você acha que tem muita... Tô te atrapalhando. Não, você acha que tem muita gente hoje que, por exemplo, fica acamado ou coisa assim, que poderia estar tendo uma vida melhor se praticasse exercício? Certeza, você vê isso no seu dia a dia? Que você anda certeza, por tudo aí, né, Gabriel? Com certeza, assim, muitas pessoas que têm problemas hoje, que estão debilitados, conseguiriam ter uma vida muito melhor se fizesse qualquer tipo de exercício. E combinado ainda. Precisa fazer, igual eu falei, exercício de força e aeróbico, né? Mas se você fizer qualquer tipo de movimento, ter uma vida ativa, já vai te ajudar. E eu vejo muita gente que fala assim, não adianta nada, meu avô nunca fez nada e viveu até os 100 anos. Só que tudo é uma questão de probabilidade. Seu avô comia bem. Às vezes, tipo... Às vezes isso, né? Ele comia bem, dormia bem, não fazia exercício, mas, assim... Tudo uma questão de probabilidade, né? Quanto mais coisas boas você faz pro seu corpo, menor é a chance de você ter vários problemas. Com certeza. Então, isso tanto para questões funcionais do dia a dia, quanto para doenças, né? Então, isso é uma coisa bem importante da gente entender e deixar claro na cabeça das pessoas, que é você diminuir chance de ter problema. Então, o exercício ele é fundamental para isso. E, por exemplo, sua estratégia de preparar para o envelhecimento, de treinar muito tempo, você diminuiu muito a chance de ter qualquer tipo de problema. Sim, entendeu? Com certeza. Então, é uma baita estratégia de envelhecimento. Você quer uma aposentadoria de verdade, né? Mais do que dar dinheiro pro INSS, às vezes. Eu acho que é você fazer o exercício com qualidade. Né? Eu também penso assim. Então, isso é uma coisa muito boa, eu assim. sempre falava, quando eu comecei a treinar, sei lá, com 14, 15 anos, assim, e eu falava assim, não, eu vou começar, porque eu via as mulheres, assim, com corpo bonito, né, e eu falava assim, pô, pra ter esse corpo legal aí, o que elas fizeram? E aí eu observava, né, então eu via elas indo na academia e tal, que eu morava numa cidadezinha pequena, né, e aí eu olhava, ia na academia e tal, aí um dia eu fui numa academia pra ver, cheguei lá,
eu vi elas fazendo uma aula fit, sei lá o que era. Aí eu falei, pô, isso é legal. E eu vi elas fazendo com peso, eu falei, isso é bacana. E aí, desde aquela época que eu já falava assim, nossa, isso eu preciso pensar nisso, porque se elas estão bem aqui com 40 anos e tão bonita desse jeito e tudo, e eu começar a fazer agora, eu vou chegar na idade delas, eu acho que eu cheguei na idade delas até melhor. Sim. Mas, né, até melhor porque né, a gente Com tem mais certeza. recurso hoje em dia. E eu achava incrível, assim, então isso me motivou bastante. Então, eu falo que treinar também, eu até coloco nas minhas redes sociais de vez em quando eu treinando aqui e tudo, para motivar as pessoas também, porque eu acho que, às vezes, tem muita coisa que nasce da motivação. Com né? certeza. Nasce de você olhar e de você ver. Eu sempre fui muito observadora com as pessoas que tinham bons resultados com as coisas. Então, eu sempre olhava. Como é que é o nome daquele? O Abílio Diniz. Eu era engraçado, eu tinha essa curiosidade, porque ele era empresário, eu achava muito legal ele ser empresário, ele era atleta, né, ele corria, ele fazia uma série de coisas, e saía muita matéria dele em revistas, assim, então eu sempre tava folheando revista e via ele falando, ele tinha uma mentalidade, eu falava, cara, como essa pessoa tem uma mentalidade tão legal, eu quero ser assim, eu quero ter essa mentalidade, né, então, ao longo da minha vida, eu fui buscando essa mentalidade inspirada na entrevista que ele deu, então, por isso que eu entendo que hoje, quando eu faço o podcast, é uma inspiração, né, que as pessoas escutam histórias, elas aprendem com história, né? Com certeza. Então, eu tenho esse... E, inclusive, assim, quanto mais pessoas postando que treinam, que fazem, que se movimentam, né? Mais você cria um ciclo ali de trazer a pessoa pra perto. De estimular, de incentivar, né? Então, por exemplo, você estimular, mostrar a importância, né? Inclusive no podcast, no seu story, é fundamental. O que não é muito legal, às vezes, é trazer muito o aspecto de... estética a qualquer custo, sabe? Sim. Que muita gente hoje, na rede social, tá trazendo muito isso. Exatamente. Isso é uma coisa perigosa, sabe, né? E a gente sabe que quando a pessoa tem essa preocupação com a estética, não é só uma academia. Aí tem outros fatores também. Eu, por exemplo, hoje gravo conteúdo para um hospital, onde a gente fala sobre cirurgia plástica. Inclusive, depois assistam no canal do YouTube falando de plástica. E é impressionante, você não imagina. Tem cada procedimento tão incrível que você não imagina que as pessoas fazem. E elas fazem. E aí, nem tudo na rede social é só atividade física também, né, Gabriel? Tem aí que tá o negócio que você falou, né? Você olha e você fala, nossa, eu quero ter esse corpo. Tá, mas como você vai ter esse corpo? E às vezes muita gente tá usando anabolizante ali. E às vezes não é nem injetável, né? Teve um caso recente de uma famosa que ela falou que usa um chip. E um chip com hormônio, né? Que tinha ali testosterona, por exemplo. Tá. E isso é um exemplo de você usar outras estratégias pra poder... que são ruins pro nosso corpo. Sim. Né? Que você tem malefícios, né? Sim. A longo prazo, principalmente. A médio e longo prazo, né? Ou até, não tirando, né, o mérito, às vezes ela até precisa, não é o caso, né? Mas não é... Isso que vai, não é nesse caminho que as pessoas têm que ir. Elas têm que ir no caminho, né, do bem-estar, né? Exato. E às vezes é algo muito forte, assim, que estão criando nesse meio, que, por exemplo, às vezes motiva. Fala assim, eu tô treinando pra caramba e meu corpo não melhora. Bota um chip de 5 pau e dá tudo certo e fica linda, né? Exato. Então é uma coisa que, assim, tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que deixar algo mais tranquilo, assim, uma relação mais tranquila com o movimento. Boa. Porque ao invés de deixar aquele algo pesado, né? De precisar de resultado a qualquer custo. Sim. O resultado vai vir de qualquer jeito. Só que eu costumo falar, a musculação também, assim, ela é ingrata também, né? Porque o resultado, assim, você passa em 2, 3 meses, você fala assim, uai, mas mudou alguma coisa? Mas se você for olhar, mudou. Mas você não percebe, às vezes, porque o resultado parece que é lento, né? Mas vai moldando, não tem como, né? E tem uma coisa também bem legal, Lucy, que tem... estudos mostrando que existem pessoas não responsivas. Pessoas que têm mais dificuldade de ter alguns resultados, por exemplo, emagrecer. De ter hipertrofia. Tá. Então, isso é uma coisa de melhorar, por exemplo, o VO2 máximo para ajudar na corrida, né? Então, são coisas que a gente precisa aumentar o estímulo de treino. Essa pessoa vai ter resultado, mas vai demorar um pouco mais. Entendi. E precisa de uma estratégia um pouco melhor para aumentar um pouco ali o volume para ela ter realmente uma adaptação. Um resultado um pouquinho mais rápido, assim, do que o normal, tem gente né? que tem uma genética muito boa que em um mês você já vê coisa você fala, ali que, meu caraca, Deus, velho. E parece que tá usando anabolizante e às vezes não tá mesmo. Às vezes não tá, é só uma... E é uma boa alimentação, acho que faz toda a diferença boa alimentação, também, né? sono, isso faz muita diferença. É muita verdade. diferença mesmo. É pecado comer pizzas, hambúrgueres, essas coisas? Tudo, assim,
Por exemplo, pecado, é ótimo. eu vou em rodízio, eu como pizza. Tudo normal. Eu quero sair com a minha namorada, eu vou lá e como um restaurante que eu tô Toma com um vontade. vinhozinho, pá. Bebida alcoólica eu não Não? tomo. Olha aí, tá vendo? Assim, é uma coisa que eu não gosto, né? Sim, mas que você não, né? Mas eu Até prefiro pode. não... Quem, posso tomar, mas eu não, não... mas quem gosta pode, por exemplo. Desde que ou não é recomendado. Mas Assim, bebida alcoólica nem é recomendado pra ninguém. não existe nenhuma dose segura, Sim. né? Tipo, de bebida alcoólica, mas se você quiser tomar, toma pouco. Sim, Entendeu? socialmente, né? Socialmente. Mas isso pensando na sua saúde. Sim. Tem um pouco também de afetar um pouco a hipertrofia também, né? Isso interfere não queremos, um pouco né? também. Não queremos. Então, você tem que tomar cuidado. Não queremos afetar a hipertrofia. Ô, Gabriel, eu gosto bastante do seu conteúdo lá no Instagram, que é o movimento.científico. Movimento.científico. Eu acho, assim, são vídeos bem complexos que você faz, Uhum. bem feitos. Parabéns, Obrigado, né? Porque não é fácil a gente ver um bom conteúdo, né? Bem estruturado, bem pensado. Como é que você se mantém atualizado com pesquisas? Porque você traz muito dados de pesquisas aliados ao nosso dia a dia, ao movimento. Depois sigam lá o Gabriel, que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Onde você busca essas fontes? Lucy, primeiro, você tem que estudar toda semana muito, né? E eu uso muito indexadores de pesquisa, né? Que a gente chama onde... os grupos de pesquisas colocam os estudos deles, né? Então, por exemplo, tem uma muito famosa que é a PubMed, que é uma das maiores, assim, que ali eles realmente indexam, né, essa base de artigos. Olha, e você bacana. consegue pesquisar determinados assuntos. Só que ali, eles publicam milhões de estudos, né? Então, tem milhões de estudos ali e você tem que filtrar. Entendi. Né? Então, por isso que é importante também você estudar com referências que eles te dão uma guia, né? Mas você consegue ir começando a filtrar. E a pesquisa é muito complexa, né? Porque você tem que acompanhar, por exemplo, quantos participantes fizeram parte daquele estudo, qual o tipo de estudo que é, se é uma revisão sistemática com meta-análise, se é um ensaio clínico randomizado, se é uma revisão narrativa, que tudo isso faz diferença na interpretação, né, dos dados. Poxa, é verdade, então, da qualidade daquela informação. Então, tudo... Quando eu começo a estudar, eu vejo qual tipo de estudo que é aquele, como que é toda a literatura naquele tema, e aí sim eu passo a informação pro pessoal que tá me escutando. Então, eu leio vários artigos, né? Vejo cada um, né? Eu peso, né? Pra ver o que estão falando sobre aquele tema, e aí sim eu falo sobre aquela informação. E é uma coisa complexa, assim. Gabriel, o que significa, na essência, a sua paixão pelo movimento humano? E como que ela se manifesta hoje no seu trabalho? Caraca, difícil. Não é? Já pensou? Nossa. Eu achei tão lindo quando eu entrei nas suas redes sociais, comecei a ver teu conteúdo e falei... E você fala com uma paixão do movimento humano. Por quê? É a capacidade que ele tem de trazer alguma coisa para as pessoas? Eu acho que é mais de mudança, assim. A gente é uma sociedade, principalmente pós-revolução industrial e pós essa revolução da internet. É verdade. A gente virou uma sociedade... nós viramos uma sociedade muito sedentária. E, para mim, mudar isso, né? Para eu mudar isso, assim, é uma coisa muito gratificante. E parece meio utópico. Pequenas sementes, né? Não, mas mas nada é utópico, eu acho. Eu acho assim, que é uma coisa que eu quero mudar, eu quero trazer a importância do movimento pra gente, assim. Sim. Porque a gente evoluiu, nosso corpo evoluiu com o movimento. Né? Verdade. A gente tem algumas adaptações genéticas pra a gente se movimentar. Então, é super importante que as pessoas resgatem um pouco esse papel do movimento pra ela ter benefícios pra vida dela. Sim. Então, acho contribuir com isso é legal, então, né, um pouco Gabriel? de mudança, né? De transformação, assim, da vida da pessoa. E eu, assim, com as redes sociais, eu quero passar um pouco isso, porque eu estudei em faculdade pública e eu quero passar um pouco para a população uma informação de qualidade para elas realmente terem um retorno. Então, eu tô até estudando estratégias para virar um entretenimento com informação. Sim, né? para ficar mais... Para ficar algo mais leve. Mais leve, né? Porque é informação científica, mas você consegue trazer essa leveza para o conteúdo e tal, para que as pessoas absorvam melhor, né? E esse, durante muitos anos, eu falo que foi o papel da televisão, né? De fazer o conteúdo com entretenimento, porque as pessoas consomem melhor, né? Com certeza. E esse é meu objetivo. Hoje, acho que
se eu conseguir, pelo menos um pouco, fazer, assim, acertar nisso, sabe? Sim. Eu acho que eu já vou ter minha vida realizada, assim. Sua avó lá, você fica fazendo ela fazer Nossa, exercício enche o saco também? dela. Você enche o saco? Ela treina pelo menos 2 vezes por semana. Ela tá treinando? Tem que comer bem. Ai, que bonitinha. Assim, eu levo ela... Então você não é daquele neto que fala, vó, faz aquele bolo de chocolate? Também, não. Também faz? faço. Ah, claro. Ó, achei que você O ia bolinho da minha vó, avó, cozinha não, a batata não tem doce como. aí pra mim. O bolinho da minha avó não tem como, não. Ai, meu Deus, que linda. Inclusive, depois eu te dou um pedaço. Toda semana ela faz um pouco ali, não tem a tua como. avó cozinha bem, eu sei. Gabriel, mas, cara, foi muito incrível. Eu achava que seria, porque você tem uma preparação muito boa aí e fala muito bem sobre todos esses assuntos. Tinha muito mais coisas para perguntar aqui, mas não vai dar tempo, né? Então, você fica aí convidado para voltar um outro dia pra gente falar mais sobre a fisiologia, que é um assunto que também eu sou apaixonada ainda, que não sou da área, mas eu gosto demais sobre essa coisa da fisiologia, Cara, não sei porquê, mas eu gosto. Não, isso é bacana. E eu adoro conversar sobre isso, foi uma conversa muito boa. Obrigada por ter vindo. Foi ótimo, tá? assim, um prazer imenso falar sobre isso, estar com você, né? Que fazia tempo que a gente não se É, via. isso aí, Então, foi bom assim, demais. foi algo bem gostoso, bem leve e bem importante também de passar pro pessoal também. Isso aí, sigam esse menino que vale super a pena, tá? Eu conheci ele desde pequena, então eu recomendo. Um beijo, gente. E ó, não se esqueça, me sigam lá no @LucimeloOficial, que é o meu Instagram. No link da bio, você já cai direto lá no canal do YouTube, onde tem todas as entrevistas que eu faço aqui na TV, tá bom? Estão todas lá no canal do YouTube pra você assistir quantas vezes quiser. Então, Gabriel, Obrigado, novo, @ Movimento Científico. movimento.científico. Se movimentem mais, pessoal, já me seguem aí. É isso aí, show! Um beijo, tchau e até o nosso próximo encontro.